Aí, galera do sétimo ano, passando esse vídeo aqui rápido para quem está com dificuldade de fazer a atividade. A gente vai para a segunda parte do que nós trabalhamos na semana passada, só que hoje a gente vai focar na terra, guerra e sobrevivência, no período da Idade Média, ok? A tua atividade ela é carta de cavaleiro. No final do vídeo tem a explicação sobre isso, sobre como fazer. Posso tirar tuas dúvidas lá. Qualquer coisa, termina o vídeo e me procura no PV, ok? Vamos para a aula. Que tudo começa quando Roma termina. Se tu observar o mapa, Roma aqui está dividida em duas cores, né? Uma cor mais goiaba, eu diria, e a outra mais amarelada, um tom mostarda. É porque o Império Romano, depois de um tempo, ele foi dividido por questões religiosas. E a gente tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, com sede em Roma e sede em Constantinopla. O Império Romano ele começa a desaparecer quando os povos do norte passam a invadir o Império Romano do Ocidente. É esse o período que começa a marcar a Idade Média. Esse é o período em que finaliza a Idade Antiga e começa a surgir o que a história chama de Idade Média. Então, o que tu tens que entender é que o início da Idade Média é marcada por essas invasões bárbaras que vão causar o feudalismo no final. Ok até aí? Agora, quando a gente fala de bárbaros, quem são? Professora, tem que decorar tudo isso? Não, tu não vai passar por isso. Isso não cai na prova, tu não tem que decorar nada. Eu só fiz uma lista para tu ter uma ideia de que tu já sabe muita coisa. Eu tenho certeza que já ouviu falar nos hunos, nos vândalos, ou tu nunca ouviu o termo vândalo? Tu não sabia que tinha origem um povo? Os Vikings? Nunca ouviu falar? Duvido. Quer ver como tu já ouviu alguma coisa? Vamos falar dos bárbaros nos filmes. Se tu perguntar aí pro teu pai, pra tua mãe, tua avó, sei lá, tu vai encontrar histórias sobre Asterix e Obelix. Aqui é um filme da década de 90, de 1999, mas é baseado numa revistinha. E é um tom mais de comédia para falar sobre os vikings e as suas grandes peripécias durante as guerras contra outros povos. O filme ficou horrível, eu prefiro a revistinha. Enfim. Aqui tem Átila. Átila ele é a representação de uma das lideranças Huno. A comunidade Huno ela foi muito forte na questão das guerras contra Roma e depois ainda marcou muito a história dos lados asiáticos. Isso aí a gente vai ver depois, não precisa se preocupar com isso agora. Mas o filme Átila, ele é de 2001 e tem mais de 3 horas, são quase 3 horas na verdade de filme. E o protagonista, acho que tu já conhece, é o Gerard Butler, que fez o Leônidas no 300 de Esparta. E o interessante do filme é que ele vai retratar o cotidiano que era os saques nas cidades romanas. Principalmente como eles focavam em ir logo nas capitais, que era onde tinha mais recurso, mais dinheiro, mais comida. Se tu disser que nunca viu esse, eu vou brigar contigo, né? Se não assistiu, tem que assistir. Valente é um filme que retrata lá a princesa que não quer casar, mas eu não quero falar sobre ela. Eu quero falar sobre o casamento. Se tu prestar bem atenção, eles estão retratando vários povos, no caso bárbaros, que fizeram alianças para se manterem unidos em prol da proteção. E a Merida, a Valente, ela é obrigada, entre aspas, a casar para manter essas alianças. O interessante aí é que fica bem claro pra gente que entre esses povos bárbaros existiam essas alianças e que o casamento também era político. Mas para que eles iam manter essas alianças? Por causa de guerra, sem dúvida. Né? Saquear outros povos unidos, manter os seus povos aliados entre si, protegidos diante de uma força, que essa força ela é militar. Então,
É mais sobre isso que eu gostaria que tu prestasse atenção nesse filme, essas alianças entre os povos. Aí vem o meu favorito, que é o Conan, adoro. Esse é o filme de 2011. O protagonista foi o Jason Momoa, mas é baseado numa revistinha. Tá? Para quem não sabe, o Conan já vai fazer aí 100 anos, em 1932, e nada se compara à revista. E por mais que o Jason Momoa agora tenha sido o grande que fez o Conan na tua geração, a minha geração, 1980, reconheceu o Conan como Arnold Schwarzenegger, né? O Miss Universo, cheio de músculos. Mas por que eu estou citando todos esses filmes para ti? Eu quero que tu percebas que de uma forma ou de outra, tu entende um pouco sobre esse assunto. E os bárbaros, eles são representados no filme sempre com a mesma linha: guerra. As guerras vão mudar tudo na Europa nesse período. Então, essas invasões desses povos, eles vão desconstruir o que o Império Romano criou. E eu quero que tu percebas que quando eu falo de guerras, eu vou trazer outro problema. É como sobreviver a elas. Se tu prestares atenção, a gente sai das cidades romanas, daquele resplendor enorme, e de repente surgem os pequenos povoados, os pequenos vilarejos, como por exemplo esse que ainda está lá em Portugal. É aberta a visitação. Quando tu ficar rico, vai lá, posta uma foto no Face e me marca, por favor. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para como esses pequenos povoados eles se tornaram isolados. Se isolar era fundamental para sobreviver. Sair das cidades, sair do olhar, do foco dos bárbaros, ir para locais onde eles não soubessem que existia terra, que existia vida. Quando eles chegavam numa cidade romana, eles focavam imediatamente na outra. E assim eles iam de cidade em cidade, saqueando, pegando lá tudo que tinha de valor, inclusive comida. Essa era a forma de sobrevivência da maioria dos povos bárbaros. Era o saque, era a dominação de outros povos. E muitas cidades romanas foram abandonadas antes mesmo de serem saqueadas. Se isolar foi uma forma de sobreviver. É aí que surgem os pequenos povoados, os pequenos vilarejos escondidos no meio da mata. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente ia falar sobre contos de fadas. Eu gosto bastante de tratar, mas a gente não vai conseguir esse ano. Mas eu quero que tu percebas isso, tá? A questão do se isolar. Professora, o que é que o Shrek faz aqui? Tu pode não ter percebido, mas o filme do Shrek fala bastante sobre esse período. Primeiro que ele se retrata a partir da Idade Média. Mas tem uma coisa que chama muita atenção e eu ri bastante quando assisti, é sobre o nome do reino do pai da Fiona, que é Far, Far Away. Significa tão, tão distante. Eu acho que agora, estudando sobre o feudalismo, estudando sobre a Idade Média, agora tu entende por que esse reino tinha que ser tão, tão distante. Se isolar para sobreviver dependia também de uma coisa fundamental, que era a terra. Não bastava só se esconder, precisava tirar o sustento dela. Então, eles procuravam locais isolados, mas que tivessem terras férteis, porque eles tinham que promover a própria sobrevivência. Como que eles iam ficar escondidos? O que eles iam comer? Então, a questão da comida, da terra que produz, isso é fundamental nesse período do feudalismo. É o que vai começar a formar as alianças em volta desse poder que é a terra. Então, sobreviver depende da terra. Depende se ela é isolada e depende se ela é produtiva. Então, a terra vai se tornar o valor da sobrevivência para esses povos nesse período. Ok, até aí? Vai tomar uma água, faz um xixi, lava o rosto, não vai dormir. Depois volta aí. Ok, retornando, continuando a aula sobre o feudalismo. A partir de agora, a gente vai ver como funcionava o feudo.
O termo feudalismo, ele vem de feudo. E acho que tu viu lá no teu material que feudo significa bem dado em troca. Porque esse bem dado em troca, na verdade, é a própria terra. Agora, como assim uma troca? Olha o que diz o texto. A fim de assegurar a lealdade daqueles mais próximos e manter a segurança em sua região, vários nobres faziam entre si alianças individuais, onde juravam fidelidade e proteção um ao outro. Imagina só que se nesse período da Idade Média está ocorrendo direto invasões bárbaras, eles estão se isolando, estão procurando terras férteis e escondidas para sobreviver. Eles não vão montar alianças de proteção? Eles não vão montar entre si alianças de sobrevivência? E é aí que surge o suzerano e o vassalo. O suzerano vai ser aquele primeiro grupo de nobres que fugia com mais recursos, encontravam terras, alguns já tinham até terras em outros lugares. Terras já produtivas, terras já distantes e produtivas. E aí esses senhores, os suzeranos, eles eram, além de senhores da terra, eles eram o que fazia a aliança maior. Eles doavam o feudo, doava essa terra para quem não tinha, que era o vassalo. O vassalo, ele vivia um regime de servidão. Por que isso? Porque ele não era proprietário, ele ia ser um servo. Se tu prestar bem atenção, olha aí, doava, tá entre aspas. É uma doação, mas não é bem assim. É uma troca, mas não é nada relacionado à caridade. Alguma coisa vem de volta. Então o suzerano, ele não simplesmente doava a terra porque ele era bonzinho. Dando uma olhada aí nesse esquema, percebe como funciona essa relação de troca. Primeiro, o suzerano, o senhor, ele concedia o feudo ao vassalo. E o vassalo, em troca, ele tinha que prestar auxílio militar e pagar tributos, pagar taxas. Enquanto ele fazia isso, o suzerano organizava a proteção do feudo. Como assim? Os braços de trabalho seriam do servo e a organização, o investimento seria do senhor. Percebe aí que rola nos dois um critério de fidelidade. Como assim essa fidelidade? Claro que se o senhor ele vai ceder um pedaço de terra, ele precisa ter como garantia de que aquele servo vai responder com as obrigações dele. Da mesma forma como o servo que vai receber o pedaço de terra precisa ter certeza de que o senhor não vai tomar as terras depois que tiverem produzidas. E que não vai ser assim, tomado à força, de qualquer jeito. Já pensou trabalhar 20 anos na terra, quando a terra estiver bem produzida, de repente o senhor diz, me dá que a terra é minha? Difícil, né? Então, precisava haver um pacto de fidelidade entre eles. Lá naquele material que eu fiz, o resumo, a tua apostila, resumo, tem uma parte lá que mostra o ritual de suzerania e vassalagem. E era um ritual mesmo. Não era simplesmente um acordo feito de boca, assim. Quando acontecia a concessão do feudo, quase sempre o lugar inteiro parava. Era uma cerimônia onde a comunidade visualizava que estava sendo feita esse tipo de representação, de doação do feudo. Era preciso fazer um ritual porque aquela geração, naquele período na Idade Média, o contrato escrito não existia como a gente sabe hoje. Então tudo era feito na base do falado, do cantado e do testemunhado. Então o ritual era muito sério. Tu vê aí a primeira parte do ritual, que era a homenagem. O vassalo tinha que homenagear, tinha que se ajoelhar diante do senhor.
O segundo passo era o juramento de fidelidade. Quase sempre tinha questão religiosa envolvida no meio, jurar com a mão na Bíblia, etc. E por último, a parte final, que era o ato que simbolizava a entrega da terra. E quase sempre, claro, era simbolizado com uma arma, algo que fizesse com que o próprio servo, o próprio vassalo, entendesse que ele precisaria prestar auxílio militar quando o feudo estivesse em perigo. Ok? Então tá bem claro para ti como funcionava o ritual e que ele era extremamente importante. E é aí que surge a figura do cavaleiro, por exemplo. A maior parte dos cavaleiros, não todos, né? Mas a maior parte vinha da nobreza. E é aí que eu vou parar um pouquinho, porque tu já entendeu, né? E a gente vai falar sobre a tua atividade. A atividade que tu vai produzir para mim é uma carta de cavaleiro. Tu vai incorporar um cavaleiro no período da Idade Média e vai fazer uma carta como se tu estivesse escrevendo para tua família, como se tu estivesse escrevendo para tua amada, como se tu estivesse escrevendo para a igreja, enfim. Aqui no material, ele explica direitinho, passo a passo dessa carta, tá ok? Tu vais produzir essa carta e vai registrar lá no caderno. Eu não quero que tu me envies nada além de uma foto dessa carta. Tá bom? Professora, pode fazer de lápis? Pode, sem problema nenhum. Tá ok? Professora, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que inventar uma história? Claro que tu vai inventar, tu não é cavaleiro, nunca foi. Então tu vai ter que fingir, vai ter que pensar numa história para contar. E aí sobre o que essa parte da vida do cavaleiro, quem vai decidir é tu. Bom, okay, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham aproveitado o assunto, que ele realmente esteja claro. Vocês sabem que a explicação é fundamental. Por isso eu dediquei tempo para estar fazendo o vídeo, para estar editando isso para vocês. Então, eu espero realmente que tenha sido produtivo. Eu quero o feedback de vocês. Eu quero que vocês me digam, me relatem o que ficou bom, o que precisa melhorar, o que não ficou bacana. Quero que vocês me relatem essas coisas, porque tudo isso é muito novo pra gente. Então, assim como vocês têm dificuldades, a gente também tem. Então é muito importante que vocês deem esse retorno, tá? Vocês sabem que vocês têm livre acesso a mim, vocês têm meu celular, só falta ter meu endereço, né? Vocês têm meu celular, vocês têm meu Facebook, vocês têm minha atenção. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse retorno e dissessem o que eu posso melhorar e como eu posso alcançar vocês da melhor maneira, tá bom? Eu agradeço aí que vocês estão se esforçando. A gente aqui também tá. Um beijão e eu aguardo a atividade aí durante a semana, tá? Tu tem até a semana que vem, na próxima aula, para me mandar essa atividade. Não precisa se desesperar, não é para hoje, tá ok? Não precisa, ninguém aqui é robô para fazer de um dia para o outro. Então eu te espero na próxima aula de novo. Beijão.